Sejam bem-vindos ao canal Futebol com ESA, a nossa estreia. E hoje um vídeo cheio de informações. Começamos pelo Campeonato Paulista, a estreia dos grandes, a estreia do menino Endrick do Lyon, mais a Supercopa da Espanha, o El Clássico entre Barcelona e Real Madrid. Antes de mais nada, eu quero que vocês compartilhem, deixem o like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva-se. Primeiro, já deixar um agradecimento ao Eduardo, que está mediando esse vídeo, com os áudios, com as imagens. E hoje tem um convidado especialíssimo. Ele que já tem uma trajetória com a gente aqui desde a Rádio Web Conectando FM, passando pelo canal Multisportes, com muitas lives, narrações, um cara que sabe muito de futebol e nada melhor que estrear pelo canal Futebol com Wesley, com esse cara para agregar demais do conteúdo para vocês. Vou chamar ele, Marcos Brasil Almeida. Tudo bom, Marcão? Tudo bom, Wesley? Tudo bom, Luiz? Muito agradecido pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no primeiríssimo programa do Futebol com Wesley. A gente que começou lá atrás, lá na Rádio Web Conectando, sempre falando de futebol de um jeito diferente. E temos estreia do Campeonato Paulista, final da Supercopa. Um ano de Copa do Mundo, um ano em que tudo está voltando para a Copa. Os campeonatos acabam sendo interferidos pela questão da Copa do Mundo. Temos também outros trabalhos que a gente vai falar aí durante o programa. É uma honra estar com vocês, galera. Antes da gente entrar logo para falar um pouco do Campeonato Paulista, já de todo o cronograma que a gente vai seguir aqui, eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho na Rádio Mauá, sobre o Conexão Nerd, que é o programa novo, esse novo projeto para você em 2026. Quero que você fale aí para a galera deixar o like e também compartilhar lá e participar também desse seu trabalho que está sendo muito bem executado. Bacana, bacana, Wesley. Temos toda segunda-feira, às 6 horas da noite, a gente está com esse programa, que é o Conexão Nerd. É um programa que fala tudo da cultura geek, né? Então, quadrinhos, filmes, séries. Temos também bastante, a gente falou bastante sobre a parte de animes. Então, toda essa pegada, uma discussão leve, é comigo e com o meu colega, que é o Luiz Floriano, que também faz esse programa comigo, que foi cartunista há muitos anos, hoje é editor de jornal. Então, toda segunda-feira, às 6 horas da noite, na FM Mauá. Dá para ouvir a gente pela Twitch, pelo aplicativo radios.net, e para quem está na região do ABC, na 87.5. É um programa que a gente faz desde agosto, né? Começamos em agosto do ano passado, e essa nova temporada promete ter muitas conexões. A gente já falou, por exemplo, com um tema de futebol, falando do Capitão Tsubasa, que é um anime que tem times brasileiros, que tem essa parte do futebol. Então, é uma mistura de várias coisas da cultura geek com a cultura pop, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, lá na FM Mauá e também na Twitch. Acompanhando o Marcos aí, por favor, né? Vá na Rádio Mauá, conecta, porque o conteúdo, para quem gosta de anime, para quem gosta de filme, de série, tem dois caras que são excepcionais para poder passar o melhor conteúdo para vocês seguirem. E Marcão, já começando os nossos trabalhos aqui, primeiro eu quero te perguntar o que você achou do Campeonato Paulista, desse formato, né? Como a gente sabe, o futebol brasileiro teve uma alteração no calendário, o Samir está com essa proposta de mudar, depois de tanta reclamação dos clubes, e também com o ano de Copa do Mundo. Esse primeiro semestre bem corrido, com muitos jogos, né? E o Campeonato Paulista deu uma enxugada, né? O Campeonato Paulista era 16 jogos, né? 12 na primeira fase, e hoje já caiu para 8 na primeira fase, tornando um campeonato mais competitivo, né? Então, cada partida do Campeonato Paulista é de extrema importância, pensando em chegar na fase de mata-mata, né? Exatamente, Wesley. Quando saiu a notícia de que o Brasileirão se esticaria de fevereiro até dezembro por conta da parada para a Copa do Mundo, se tinha muito essa discussão do que ia fazer com o Campeonato Paulista. Qual é a questão? O Campeonato Paulista é muito lucrativo, principalmente para os quatro grandes de São Paulo e para os clubes que estão na primeira divisão. O Campeonato Paulista dá muito dinheiro. Então, se tinha um problema, tinha que se reduzir o número de datas. Isso antes dessa questão do calendário. Desde o ano passado, o Paulista já teve um problema de datas, teve que estourou em uma data em relação aos outros estaduais. Então, qual foi a estratégia da Federação Paulista? Tentar trazer um formato que deu certo na Champions League para a questão do Paulista. Então, agora, como você disse bem, não são mais 12, são 8 jogos na primeira fase, enxugou o campeonato, a forma de classificação mantém, o formato da Champions, só que qual é o problema?
A federação não abre mão de ter todos os clássicos na primeira fase. Então, se você pega um calendário com 8 jogos, 6 times na primeira divisão do Campeonato Paulista, são jogos muito competitivos. Com um calendário que atropelou o ano passado, você tem situações em que os times não teve praticamente nenhum tempo de descanso barra pré-temporada, né? Então, times como o Corinthians, a gente viu, vamos entrar no assunto, Corinthians-Palmeiras, o Corinthians e Palmeiras usaram times mais alternativos, principalmente nessas 2 primeiras rodadas, porque daqui para frente vão ser jogos muito competitivos e não vai dar para poupar, não vai dar para fazer aquele time alternativo na primeira fase do Paulista, que é muito comum a gente ver, né? Com um campeonato com um nível técnico um pouco mais baixo, dessa vez não. O nível de competitividade vai ser lá no alto, então a gente vai ver principalmente as equipes grandes de São Paulo tentando ali revezar sem perder qualidade, porque vai ser um campeonato muito mais enxugado e com jogos muito competitivos devido a essa tabela. Marcos, e também com o Campeonato Brasileiro começando no dia 28 de janeiro, no final do mês, então isso dificulta muito porque os clubes que têm o maior investimento, como o Palmeiras, como o próprio Flamengo no Rio de Janeiro, vai tentar mesclar os times, mas a gente sabe, né, que o discurso inicial é que o Campeonato Paulista não tem importância, que é um laboratório, mas dependendo da forma que você perde o Campeonato Estadual, isso interfere muito no decorrer da temporada. E vamos falar, Marcão, já começar pela estreia do Santos, né? O Santos que estreou na Vila contra o Novo Horizontino e venceu por 2-1 a estreia do Gabigol, o Gabigol estreando com gol. O que você achou do jogo, Marcos, do Santos? Você acha que o Santos, com a chegada do Gabigol, com a chegada do Gabriel Menino, que não estreou ontem, estava na Vila, né? Foi contratado, e até mesmo alguns interesses no Loyola, que joga no Independente hoje, e com a volta do Neymar de lesão, você vê uma perspectiva melhor para o Santos nessa temporada, não só no Paulista, mas no decorrer de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e de Sul-Americana? Eu vejo o Santos de forma muito. Assim, a gente tem que ser claro, são 2 coisas diferentes. A gente fala da questão financeira do Santos, até onde o Santos poderia ter o time que tem, isso é uma discussão que cabe ser feita. O Santos tem um aporte financeiro, a gente não sabe identificar se é um patrocínio, se é uma futura SAF. O fato é que o Santos hoje tem um elenco acima do que o seu poderio financeiro. Você falou bem a questão do Gabriel Barbosa, o próprio Gabriel Menino, o Loyola, tem o Rolheiser que chegou no meio do ano passado, a Adonis Frias, que era um pedido de vários outros times brasileiros, veio para o Santos, o próprio Neymar. Então, é um time muito forte. A equipe do Santos é uma equipe que foi montada para competir. O jogo contra o Novo Horizontino era uma estreia, talvez, na minha opinião, mais difícil para uma equipe como o Santos, porque pega uma equipe que é muito física. O Novo Horizontino tem essa característica de ser uma equipe com fisicalidade, um dos destaques. Inclusive a assistência, o Rômulo, né, que chegou a ser contratado pelo Palmeiras, foi muito bem no Novo Horizontino, começou com o pé direito e é um jogo muito difícil. Gostei da estreia do Gabigol, do Gabriel Barbosa, foi bem. Diferente do Cruzeiro, consegui ver ele mais conectado com o jogo. Era uma crítica da torcida mineira e dos especialistas de que o Gabigol parecia desconectado em alguns momentos. Não foi o que eu vi no sábado. Gostei também do Tassiano, fez um bom jogo, além do gol da vitória. Então é um Santos que, principalmente no segundo tempo, competiu muito mais. A questão é, Neymar, Gabigol, Rolheiser, vai ser uma equipe que vai conseguir competir todos os jogos? Não tivemos Neymar na estreia, mas é fato que ele vai ser titular. Então, como o Vojvoda vai montar essa equipe, até contrariando um pouquinho o próprio estilo, que é um estilo combativo, é um estilo que ele usou no Tajeres e usou nos bons momentos do Fortaleza. Se o Santos vai tentar ter mais a bola, vai ser mais propositivo, fugindo um pouco das características do técnico, ou se vai ser uma equipe que vai jogar na transição, e aí a gente vai ver 2 jogadores soltos, 2 linhas de 4, vamos ver como o laser se encaixa. É uma equipe muito técnica, é uma equipe de jogadores muito técnicos. Gabriel Menino é técnico, o laser é técnico, o Neymar, o Gabigol. Então é uma equipe que pede um jogo associativo. Vamos ver se o Santos consegue fazer isso.
Marcos, e falando um pouco mais do jogo do Santos, né? No primeiro tempo, o Novo Horizontino teve todo o domínio da partida. O Santos, que o Vojvoda, ele fez uma mudança tática, ele jogou no 4-2-4, né? Deixando o Arão e o Schmidt. E quando o Santos tinha a bola, ele abria de um lado o Rolência e do outro o Cabadeiro e colocava dois jogadores de frente, que seria o Lautaro Dias e o Gabigol. E o Novo Horizontino foi muito inteligente, porque quando o Novo Horizontino tinha a bola, ele trabalhou no 3-2-5, né? Então deixou a última linha com 5 jogadores. E muitas vezes o Igor Vinícius, quando o Santos tinha a bola, ele saía para essa última linha como um quinto homem. Então o Novo Horizontino marcou ali num bloco médio-baixo, roubava a bola e sempre bola nas costas do Igor Vinícius. E até o primeiro gol do Novo Horizontino, que é do Leonaldi, é numa jogada onde o Novo Horizontino faz a roubada de bola, o Santos tem pouca jogadores, né, quantidade numérica de jogadores, e o Rômulo tem 3 opções para fazer a assistência e deixa o Leonaldo para abrir o placar. Então o Santos teve muita dificuldade defensiva, apesar de no início do jogo ter criado muitas chances. O Gabigol fez 2 gols ali impedidos, né? Mas teve movimentação, teve essa associação, mas é como você bem frisou. Acredito que o Santos vai ter muitos problemas defensivos por conta de ter um time muito técnico na frente. Então vai ter que ter tanto o Rolês ou o Barreal, que não jogou ontem, vão ser jogadores que vão ter que ajudar muito defensivamente. Pensando que Gabigol e Neymar não são jogadores que devem voltar tanto para recompor, né? E o Novo Horizontino teve o grande jogo que o Novo Horizontino fez, apesar de o Santos ter virado a partida, o Novo Horizontino teve possibilidades de vencer o jogo, mas no futebol a gente sabe que conta é o gol. Então o Santos foi eficaz e venceu a partida. E importante, né, Marcos, para quem começa o campeonato com um tiro curto, né, de 8 jogos, mesmo sendo inferior na questão do jogo em si, mas o Santos conseguiu esses 3 pontos, né? É fundamental. Fundamental você ter essas vitórias, né? Como você bem disse, nesse calendário curto, nesse campeonato de tiro curto, é muito mais importante você ir ganhando corpo com a competição e melhorando o desempenho. Porque vamos voltar um pouquinho no tempo, não ano passado, mas anterior a isso, o Santos ficou mais próximo de ser rebaixado no Campeonato Paulista do que de classificar. E muito por conta de não conseguir vitórias no começo do campeonato. A questão sempre entrando com técnicos que estavam na corda bamba, com times ainda sendo montados. Então o Santos começava muito mal os campeonatos e lá na frente subirava uma pressão. Tá na zona correndo risco de cair, mesmo que de uma forma remota, isso dificultava muito a classificação. Então é importante você pontuar no começo do campeonato, mesmo que você não faça bons jogos, é importante vencer. O Santos conseguiu 3 pontos na Vila Belmiro, acalma um pouco o torcedor. A gente viu, você disse muito bem, a questão do Igor Vinícius não é uma questão só tática no Santos. O Igor Vinícius tem problemas defensivos durante a sua carreira, é uma arma ofensiva muito interessante. Ano passado, o Igor Vinícius teve uma taxa de acerto nos cruzamentos acima de qualquer outro lateral direito no campeonato. Pelo volume, não sei, cara, a taxa de acerto foi pela média. Então, muito acima, é um jogador que ataca muito bem, mas precisa ser protegido. Num time que já é muito técnico, vai sofrer. A gente viu exatamente no Horizontino buscando essa bola esticada na ponta esquerda, na ala direita do Santos. Então, talvez seja um jogador que, para o Vojvoda ter o cuidado, foi importante os 3 pontos, mas o Novo Horizontino bateu na trave no acesso 2 vezes. Então, a gente tem que encarar o Novo Horizontino como uma equipe quase de Série A. Quase uma equipe de Série A. Então, foi um teste muito difícil para o Santos, que conseguiu vencer e aí consegue respirar um pouquinho e vem bem animado para o Clássico. Do Santos e vamos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que o ano passado chegou em 3 finais, né? Vamos colocar que o brasileiro chegou em segundo, não deixa de ser uma final. E o Palmeiras começando essa temporada e venceu o Clássico das Colônias, né? 1-0 para o Palmeiras contra a Portuguesa, um time bem modificado, né? O Palmeiras que jogou com um time, muitos jogadores da base, o menino Lárcio, o próprio Benedetti, o Alan, um time bem modificado, seus principais jogadores. Pelo tempo de trabalho, acreditava que era um jogo mais picado, eu acreditei que a Portuguesa faria um jogo mais físico, um jogo mais intenso, pelo fato da Portuguesa ter sido eliminado na Série D pelo misto logo nas oitavas de final. Então a Portuguesa teve um tempo mais para trabalhar, apesar de fez alguns amistosos, não tinha um ritmo de competição, mas estava treinando há mais tempo que o Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguiu 3 pontos importantes fora de casa. O que você achou do Palmeiras, Marcos? Do jogo em si? Você acha que o Abel está correto
em mesclar a equipe, dar oportunidade para os meninos da base, pensando, grosso modo, o percurso que o Palmeiras terá que correr na temporada. Tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores Brasileira, e pensando que o Palmeiras briga nesses campeonatos sempre na frente, né? Sempre brigando por título. É fundamental, Wesley. Não tinha como ser diferente. Principalmente para times que foram competitivos até o final da temporada. E a gente vai falar tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, que disputaram até o final da temporada. Senão você estoura. Não existe solução mágica, embora alguns times insistam em achar que tem. Não tem mistério. Se você força no começo, você vai estourar no final da temporada. Não é azar. Você tem que controlar e ter um mínimo de gerenciamento de tempo. Então, é normal o que o Abel fez, não me surpreendeu. Já imaginava que seria algo nesse sentido. Achei que a equipe mostrou um padrão. Tem jogadores muito bons da base. O Alan é excepcional. O Luiz fazer gol é importante. Gostei da ideia do Larson como 5, porque quando chegou a contratação do Marlon Freitas, você pode até falar melhor do que eu, uma das expectativas que surgiu dentro ali no CT, que talvez o Marlon Freitas fosse um 5. Talvez o Abel enxergasse ele como um camisa 5. E isso me preocupou, porque não é muito a característica dele, não foi a característica dele no Botafogo. Foi um jogador, até que em alguns momentos foi criticado pela torcida pela falta de combatividade, pela falta de roubar a bola. E na equipe do Abel, esse camisa 5 é fundamental ser um cara mordedor. Tanto que a queda no final do ano da equipe do Palmeiras passa pela uma fase do Aníbal Moreno, pela fase dos volantes em si. Então, o Palmeiras precisa que esse 5 seja um cara mordedor, seja um cara combativo. Então, gostei do Larson. É um menino que é muito bem cotado na academia de futebol. Gostei do jogo. A Portuguesa no Canindé esperava mesmo um jogo físico, e a questão da chuva proporcionou também ser um jogo mais físico. Gostei do Sousa também no segundo tempo, achei que trouxe um dinamismo diferente. O Palmeiras faz bem em dosar um pouquinho, em não usar os titulares, principalmente nessa primeira rodada. É importante você ter pelo menos 1,5 semana de treinamento para um primeiro jogo. Quarta-feira tem o clássico com o Santos. Eu acredito que a gente vai ver mais jogadores do primeiro escalão jogando essa partida. Então, uma vitória importante, uma vitória magra. A Portuguesa teve uma chance ou outra, mas um jogo controlado pelo Palmeiras. Não tem muito... Na parte estratégica, ok. A parte de jogo a gente pode discutir num segundo momento, mas como é início de temporada, uma boa troca de passes, a gente viu em alguns momentos o Palmeiras usando um jogador que pode ser muito útil na temporada, vai ser útil na temporada. Então, uma vitória importante do Palmeiras. Não jogava lá desde 2012, Wesley. Desde 2012 o Palmeiras não jogava no Canindé, então matou a saudade. A torcida palmeirense ocupou 3/4 do estádio. Foi muito bacana ver o Canindé voltar a ter um jogo dessa grandeza. O Canindé lotado, como você falou, né? Voltar os velhos tempos da Portuguesa, que sempre esteve no cenário. E o Palmeiras, né, Marcos, teve muita dificuldade, porque o Abel jogou no 4-3-3 no primeiro tempo, então a Portuguesa marcou muito bem. A Portuguesa marcava com 2 linhas de 4, e do lado esquerdo, onde o Sousa estava jogando, o Jefté não estava tendo muita associação com ele, estava tendo pouca comunicação, e a Portuguesa estava jogando muito por aquele lado, forçando muito aquele lado por cima do Jefté. Como o Jefté sentiu no finalzinho do primeiro tempo ali um desconforto na coxa, e o Abel também não estava muito feliz com o desenvolvimento do Palmeiras, ele fez mudanças interessantes, né? Ele tira o Murilo, coloca o Bruno Fux, que é um cara que tem uma boa saída de bola, um bom passe. Ele abre mão do Alan, que estava mais deslocado para a ponta, e coloca o Andrés Pereira para jogar por dentro, para fazer um homem pela direita ali, para armar mais a equipe. Centraliza o Maurício para ser aquele homem de chegada. Ele tira também quando ele tira o Jefté, ele coloca o Kelvin e direciona o Giai para a esquerda para ganhar um homem no lado direito do corredor, para atacar esse espaço da Portuguesa, que era o setor onde a Portuguesa tinha muita dificuldade, e trouxe o Sousa mais pela ponta ali por dentro para associar com o Luiz e com o Maurício. Então o Palmeiras ganhou muito campo, né? Pelo fato do Andrés jogar ali pela direita. Então o Palmeiras foi para um 4-2-4, jogando ali com o Marlon Freitas e com o menino Larson ali de volante, e jogando o Andrés Pereira, Luigi, Maurício e Sousa. Então o Palmeiras ganhou
muitos jogadores ali na última linha, e com a expulsão do jogador da Portuguesa logo no início do segundo tempo ali, ainda facilitou mais para o Palmeiras ter volume e chegar nesse gol que foi o gol da vitória. Então você vê que o Abel já começa, Marcos, no início da temporada, já a fazer algumas mudanças táticas, né? Então você vê o Marlon Freitas desafogando, tendo liberdade, como você citou bem. Marlon Freitas no Botafogo é aquele jogador box-to-box que a gente fala, né? Um jogador área a área. Então você deixar ele preso ali como camisa 5, com cabeça de área, você não vai potencializar a capacidade que esse jogador tem. Ele foi contratado para isso, né? Além de trazer experiência, trazer dinamismo e volume, né? Saúde no meio-campo que o Palmeiras não teve no finalzinho da temporada de 2025. Sem querer atrapalhar aí, o Wesley deu um... Marlon Freitas fazendo esse box-to-box, como você disse, para liberar um pouco mais o Andreas Pereira, que é um jogador muito técnico, que é um jogador que pode fazer essa função do lado para dentro. Então, você ter o Andreas como um terceiro homem de meio campo, não um segundo, você extrai mais dele, né? E uma das questões que permearam o trabalho do Abel ano passado, a falta de criatividade do Palmeiras no terço final do campo, ou o excesso de cruzamentos, ou a ligação direta. Você tem o Marlon Freitas, que pode te dar esse fôlego, que consegue ser vertical, que consegue trazer essa bola, e o Andreas Pereira um pouco mais solto para ter essa bola numa faixa mais avançada do campo. Aí você tem Maurício com um bom jogo. Você pode ter ali o Vitor Roque com a associação, o próprio Flaco, que também gosta de sair dali e receber essa bola. Gerar jogo é um reforço muito interessante para o Palmeiras, que ainda está de olho no mercado. Tem alguns jogadores que o Palmeiras está mapeando, mas a aquisição do Marlon Freitas, para mim, é essa. É um 8. Se imaginar ele como um 5 para ajudar na saída de bola, eu acho que o Palmeiras perde a oportunidade e mexe com dois jogadores. Tanto o Marlon perde o principal do Marlon Freitas, e você perde a oportunidade de você ter o Andreas um pouquinho mais à frente. É verdade, Marcos. E o Eduardo que falou para mim que o Palmeiras jogou, na verdade, o último jogo do Canindé contra o Santo André na pandemia, né? No 2020, né, Eduardo? 2021 contra o Santo André, gol do escape, porque o Santo André não podia mandar jogos no Bruno José Daniel. Disse Palmeiras e Portuguesa, né? Tem esse jogo contra o Santo André, mas, se eu não me engano, é por conta da falta do problema no gramado no Bruno José Daniel, não é isso? Aqui a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras venceu por 1-0, resultado magro, mas importante, como o Santos também venceu. É importante pontuar nesse início de campeonato, um campeonato de tiro curto. E a gente sabe que o Paulista, por mais que os clubes falem que é laboratório, que não importa, importa sim. Se você perde o Paulista, isso impacta no restante da temporada. E vamos falar do atual campeão, Coringão, que venceu bem a Ponte Preta, 3-0, jogo na Arena Corinthians, com um jogo muito bem feito pelo Corinthians. A confiança, o Corinthians que vem em ritmo de confiança, venceu a Copa do Brasil em cima do Vasco dentro do Maracanã, e começa bem em 2026, com uma vitória contundente para cima da Ponte Preta, né, Marcos? Exato, Wesley. Foi um jogo muito bom do Corinthians, sem os seus principais jogadores, né? Não jogou o Yuri, não jogou o Memphis, não jogou o Garro. A gente teve um Corinthians um pouquinho mexido também, a galerinha da base entrando, o André Luiz fez gol, o próprio Rian. Foi um jogo muito interessante do Corinthians. A gente conseguiu ver mais do Dorival Júnior, que era uma questão, aonde está a associação de passes do Dorival? O time do Corinthians não tem muito a cara do técnico. Hoje a gente conseguiu ver a inversão de lado buscando o corredor vazio, que foi uma das características dele, tanto no Flamengo quanto no São Paulo. A gente viu isso no Corinthians no jogo de hoje. O Mateuzinho muito presente, principalmente no primeiro tempo, foi uma válvula de escape o tempo todo, sendo aproveitado no que lhe compete mais, que é esse apoio ao fundo do campo. O Mateuzinho fez mais um bom jogo. O Corinthians foi muito forte, principalmente pelo lado direito, gerou situações de gol, teve domínio do jogo, duas situações claras antes dos 15 minutos, uma equipe que engoliu a Ponte Preta no começo, mas o gol não saiu. Então, e a Ponte Preta o que fez? Esperou o Corinthians, tentou segurar e prolongar o jogo, encurtar o jogo, né, na verdade. A estratégia da Ponte Preta foi encurtar o jogo. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, teve umas duas estocadas, umas duas chances de perigo, mas, no geral, um primeiro tempo de amplo domínio corintiano. No segundo tempo, os gols começam a sair, principalmente em jogada aérea. Primeiro gol do Gustavo Henrique de cabeça após um cruzamento na área. O segundo do André Luiz após um rebote, também numa bola aérea. E aí, com 2-0, o jogo fica um pouco mais afetivo do Corinthians.
controlou melhor o jogo, teve troca de passes, gostei do Breno Bidon, foi até elogiado na entrevista pelo Dorival Júnior, que foi um dos titulares que terminou o ano em alta e começou em 2026 também em alta, herdou a histórica camisa 7 do Corinthians, mais um bom jogo do Bidon, e foi um Corinthians associativo, foi um Corinthians que tocou bem a bola, que envolveu o adversário, e no final do jogo o André Ramalho foi coroado, né, com um golaço, um chute de fora da área para sacramentar a vitória de 3-0. Foi um Corinthians que construiu o 3-0, mas que os gols não saíram no ponto principal do Corinthians, né? O Corinthians tocou bem a bola, envolveu o adversário, mas foram 2 gols de bola aérea e um gol de fora da área. O Corinthians fez para merecer, vem jogando bem. A última impressão foi o título contra o Vasco. Mostrou um time muito maduro e mesmo com os desfalques, foi um Corinthians que conseguiu envolver muito bem a Ponte Preta, jogou muito bem. Para mim, dos 3 jogos, assim, Corinthians, Palmeiras e Santos, embora tenha que colocar o peso, tinha o adversário mais acessível. A Portuguesa era mais acessível, porém jogava em casa. Jogava em casa, gramado pesado, e o Palmeiras com desfalques. O Novo Horizontino era um adversário muito complicado, a Ponte Preta um pouquinho mais acessível por estar na Arena Corinthians, mas em qualidade de jogo, o Corinthians, para mim, foi a melhor equipe, embora seja a segunda colocada, só perde para o São Bernardo na questão dos gols, mas boa estreia do Corinthians. O Corinthians, o Coringão, começando bem em 2026, terminou 2025 maravilhoso, vencendo o Campeonato Paulista em cima do seu arquirrival Palmeiras e vencendo o Vasco também, que não deixa de ser um rival. Também a Copa do Brasil dentro do Maracanã, que a gente tem que enfatizar isso, porque a dificuldade de ganhar dentro do Maracanã, principalmente da maneira que foi o jogo, o Corinthians fez um grande jogo e começa bem a temporada. E agora, Marcão, fechando o Paulistão, vamos falar sobre futebol europeu, né? E vamos começar já falando sobre o Endrick, né? O Endrick não estava tendo espaço no Real Madrid, até hoje eu não entendo o que passa pela cabeça do Xabi Alonso. O Endrick teve uma boa decisão na sua carreira, decidiu, né, aceitar esse empréstimo para o Lyon e começou muito bem na sua estreia, já marcando o gol contra o Lille. A gente sabe de todo o potencial que o Endrick tem, a gente acredita que ele tem dessa sequência de jogos, provavelmente será o nosso 9 na Copa do Mundo. O que você acha do Endrick, se ele tomar a decisão correta, Marcos? E pensando, projetando Copa do Mundo, ele tendo essa sequência no Lyon, ele é um candidato forte para ser o 9 titular nessa próxima Copa? Olha, Wesley, para mim, sem sombra de dúvidas. Primeiro que a gestão de carreira do Endrick é algo que a gente tem que elogiar desde o começo. A imagem do jogador é uma gestão muito profissional desse garoto. Saiu do Palmeiras sendo o principal jogador do país, muito jovem, foi para o Real Madrid. Infelizmente, teve o azar de ir junto com um talento geracional, que é o Mbappé. Então, acabou que se criou na cabeça tanto do atual treinador do Ancelotti quanto do Xabi Alonso, que não teria como ter espaço, mas o Endrick, no primeiro ano já no Real Madrid, teve uma média de gols alta, teve uma média de gols compatível com os números, chegou a ser artilheiro da Copa do Rei em alguns momentos, foi importante para o Real Madrid em alguns momentos, provou que estava no nível do futebol europeu, não estava numa rotação abaixo. Fazendo a comparação com o brasileiro que teve mais sucesso recentemente, foi o Vinícius Júnior, quando chegou ao Real Madrid teve que ir para o Castilha. Não foi o caso do Endrick, ele entrou já e estava muito claro que só não é titular porque está no Real Madrid. Se tivesse outra equipe, provavelmente seria. E a quantidade de minutos foi diminuindo com o Xabi Alonso, também não concordo, acho que pela idade e pela qualidade técnica de ser esse camisa 9, mas que sai da área, que tem velocidade, que tem qualidade com a bola no pé, poderia ter mais minutos. Escolheu um futebol condizente com a sua característica. Acho que no Lyon ele tem essa oportunidade, tem esse espaço. É um time em ascensão, um time que tem esse vácuo de crescimento. Começou bem, começou com gol. É um jogador que falta na seleção brasileira. Então, a gente falou no primeiro bloco sobre o Gabigol. E a pergunta era alguns colegas da imprensa já disseram assim, o Gabriel
não pode ser descartado para a Copa do Mundo, dado a falta de centroavante que nós temos. Hoje esse espaço está vago. E para mim, se a gente pegar os jogos do Endrick na seleção, o Endrick fez por merecer estar presente. Gol contra a Espanha, foi bem contra a Inglaterra. É um jogador muito especial, é um talento geracional. Então ele no Leão ganhando ritmo de jogo, tendo essas oportunidades, fazendo gols, com certeza eu acredito que vai estar na lista do Ancelotti e existe para mim é muito nítido que ele é melhor do que os outros nomes que disputam a centroavância da seleção brasileira para essa Copa. Marcão, concordo plenamente com você. É um cara que desde o Palmeiras eu já defendo ele na seleção, e principalmente pelas duas atuações contra Espanha e Inglaterra, pensando numa estreia pela seleção, pela idade, a maturidade, como ele encarou a partida, demonstrou que o Endrick está totalmente preparado. O Xabi Alonso que é um ótimo treinador, fez um trabalho brilhante no Bayer Leverkusen, mas parece que no Real Madrid está se perdendo. Até ele não colocar o Endrick como titular no lugar do Mbappé, você até respeita pelo talento, pelo que o Mbappé hoje é o melhor do mundo, é um dos jogadores no cenário mundial top, né, que eu coloco o Mbappé como o melhor jogador do mundo, então não teria como ele que ser titular. Mas acima do Gonçalo lá, Garcia, com certeza o Endrick poderia ter mais minutagem, né? E chegando em Xabi Alonso, Marcão, chegou o grande momento do programa. Vamos falar sobre o Superclasse, o clássico, a Supercopa que o Barcelona venceu por 3-2 o Real Madrid. Barcelona que fez um jogo impecável no primeiro tempo, dominou as ações, mais de 70% de posse de bola, abriu o placar logo de cara com Rafinha, e depois o jogo ficou maluco nos acréscimos, né? Que é o que o Real Madrid está tendo nessa temporada, né? Os jogadores individualmente estão decidindo as partidas. Vinícius Júnior, que fazia muito tempo que não estava jogando bem, falta de gol, sendo criticado pela torcida, tendo essa peleja, como se diz, com o treinador, e fez uma pintura, um golaço, empatou o jogo. Logo na sequência o Lewandowski fez o segundo, e o Gonçalo Garcia empatou 2-2. Então, primeiro tempo maluco, onde o Barcelona teve o domínio da posse, teve mais volume de jogo, o Courtois praticamente salvou com diversos milagres, e no final o Barcelona foi presenteado no segundo tempo com um gol do Rafinha, e o Barcelona sendo o campeão da Supercopa, o que para muitos já era uma coisa óbvia, né, Marcos? Pela temporada inicial, o Barcelona que hoje tem o melhor futebol que o Real Madrid. Eu acho que o coletivo do Barcelona responde mais do que o treinador coloca, com a vantagem de 4 pontos, e com essa vitória, como foi, né? Não pelo resultado, mas em si, pelo amasso futebolístico que o Barcelona teve hoje, isso pode impactar muito no restante da temporada para o Real Madrid, até mesmo, Marcos, para o emprego do Xabi Alonso. Você acha que pode abalar isso o Xabi Alonso? Você acha que essa derrota no El Clássico, da maneira que foi, você acha que o Xabi Alonso vai continuar no comando do Real Madrid, ou você acha que é o fim da linha para ele? Olha, Wesley, treinar time grande já é por si só um momento de pressão. Treinar o maior clube do mundo é uma pressão maior ainda. E você não vencer no Real Madrid é quase que você está o que os britânicos chamam de hot seat, né? A cadeira quente. Qualquer momento você vai perder o seu cargo. O fato é que o Xabi Alonso ainda não conseguiu trazer o que levou a contratação do Xabi Alonso pelo Florentino Pérez foi o trabalho que ele fez no Leverkusen. Ponto. Eu não acredito que o Florentino Pérez imaginava algo semelhante, até porque o Leverkusen tinha como base a sua equipe coletiva. E o Real Madrid, historicamente, Wesley, é uma equipe que aposta nas suas individualidades. E aí a gente volta para o atual técnico da seleção Ancelotti. Por que ele deu tão certo no Real Madrid? Porque ele é um jogador que respeita as individualidades dos jogadores. O sistema do Ancelotti privilegia as individualidades. Então, ele cria formatos para que o jogador, para explorar a característica principal do jogador, isso é o cargo. Não me parece ser a forma que o Xabi Alonso enxerga o jogo. Ele enxerga a partir do sistema, a partir de um ataque de uma forma mais posicional, de ter bem as posições do campo ocupadas. E isso, em alguns momentos, ainda não deu a liga que se esperava. Então, a gente vê um Real Madrid competindo por conta da qualidade dos seus jogadores. Você falou bem,
o golaço do Vinícius Júnior, a temporada que o Mbappé fez na temporada e está fazendo nessa. São jogadores técnicos, são jogadores decisivos. Então, essa Supercopa, para mim, foi claro que é um coletivo que funciona melhor. E aí você tem um bom jogo do Rafinha, um bom jogo do Lewandowski. A equipe do Barcelona, como equipe, tendo um controle maior do jogo. E o Real Madrid com jogadores que são capazes de desequilibrar qualquer partida. Então, é óbvio que você vai ter um clássico por si só já equilibrado. Com a qualidade de jogadores do Real Madrid, você vai ter esse equilíbrio. Agora, para mim, não é o 2-2 do primeiro tempo que retrata a realidade das duas temporadas. É os 4 pontos, como você disse, é os 70% da posse de bola. É como o Barcelona hoje, como time, está alguns degraus do Real Madrid. E isso a gente sabe que o Florentino Pérez não vai aceitar. Então, ou é dobrar a aposta no Xabi Alonso e reformular o elenco, ou é trocar o treinador. Aí você olha para as opções de treinador. O Chelsea está sofrendo para encontrar o substituto. É complicado. Não é fácil ser treinador do Real Madrid. É difícil você encontrar um substituto para o Xabi Alonso. Agora, eu não acredito que o Florentino Pérez vai estar disposto a dobrar a aposta com esse treinador e reformular o elenco para tentar trazer um cenário mais próximo do Leverkusen para ele. Acho difícil. Então, se fosse para apostar, se fosse para dizer, eu acredito que não vai ser possível o Xabi Alonso ter vida longa no Real Madrid devido a essas questões de filosofia do clube, característica dos jogadores e característica do próprio técnico. Problema de vestiário, né? Se você pegar um pouco da base do trabalho do Leverkusen, os jogadores de ponta, por exemplo, que ele utilizava muito o Grimaldo e o Frimpong como laterais e pontas, né, atacavam muito a última linha. Você vê o Vinícius Júnior, por exemplo, o Vinícius Júnior, para ele poder voltar, fazer esse corredor para acompanhar a lateral, isso se acaba baixando o rendimento do Vini, né? Você vê o Rodrigo já está mais adaptado. Você vê que dos brasileiros do Real Madrid ali, o Rodrigo é o que está tendo o melhor desempenho, né? E é um cara que, inicialmente, o Xabi Alonso não estava dando muita ênfase, né? O Rodrigo quase não entrava nos jogos e o Rodrigo foi conquistando o espaço com o decorrer das partidas, fazendo boas atuações, dando assistência, fazendo o seu futebol, porque o Rodrigo, ele tem na minha opinião, é um jogador que tem muito mais repertório que o Vini. Repertório de habilidade, um repertório tático. É um cara que ele é mais equipe, né? Ele é um cara que trabalha mais para a equipe, né? O Vini é aquele cara que trabalha mais a parte individual, aquele cara que vai ter aquela última bola, aquele último terço do campo, ele vai decidir as partidas. Mas no contexto de coletivo, eu acho que o Rodrigo é um jogador que está mais adaptado, por isso o Vini está tendo essa dificuldade. E a gente pensando em seleção, Marcos, falando até porque querendo ou não, quando você pega uma decisão desse gabarito, a gente coloca, né, pensando na seleção brasileira. Por exemplo, hoje, pela partida que o Rafinha fez, pensando a longo prazo, pensando no que o Rafinha vem construindo não só nessa temporada, mas construindo na temporada passada, não tem como você ver hoje a seleção com o Rafinha no banco. Hoje o Rafinha tem a sua titularidade. Então eu vejo hoje com o rendimento do Rafinha, com o próprio rendimento do Rodrigo e o que o Estevão vem jogando no Chelsea, mesmo com a pouca idade, vem do cenário, né, o momento, tenho na minha concepção que o Vini ele tem um lugar como titular muito ameaçado. Não sei se você compactua dessa ideia, mas eu vejo o Vini muito abaixo, pensando no jogador que o Vini já foi melhor do mundo, até hoje, antes do gol contra o Barcelona, era 19 partidas e 0 gols. Um jogador do gabarito do Vini jogando no Real Madrid é uma coisa muito preocupante, né? Exato. A gente viu em alguns momentos, voltando para a questão Copa do Mundo, que vai nortear 90% das discussões, a gente viu em alguns momentos o Ancelotti jogando até com uma linha de 4 atacantes para tentar encaixar o Vini solto, né? Próximo, colado ao centroavante, em alguns momentos pela ponta, que é a característica dele. Concordo com você em relação ao Rodrigo. Eu gosto muito de dizer que o Rodrigo é um jogador que eu vejo no futuro, daqui a 10 anos, quando perder velocidade, que ele consegue ser um jogador de meio campo para distribuir o jogo. Não sei se o Vini vai ser esse tipo de jogador. Talvez o Vini seja um jogador que viria até um centroavante, fazedor de gols, quando perder essa explosão física, por não ter esse trato com a bola que o Rodrigo tem.
Então, hoje, se você pegar a Rafinha que está jogando, o Estevão do Chelsea, que não é titular, mas não é titular absoluto, mas tem partidas como titular, tá jogando muito bem, e na seleção correspondeu, você tem aí 3 nomes que estão à frente do Vinícius Júnior. E a questão da centroavança que a gente falou atrás. O Ancelotti, neste momento, não jogou com centroavante, mas a gente sabe que ele está procurando esse camisa 9. Faz parte, é dos pontos em comum dos trabalhos do Ancelotti, é ter esse camisa 9. Então, a titularidade do Vini, hoje, eu ainda não vejo ela nessa, mas para daqui a 3, 4 meses, a gente vai parar para pensar e vai falar assim, pô, compensa a gente inverter o lado do Estevão, perder o melhor do Rafinha, colocando ele para o meio, para acomodar o Vinícius Júnior, sendo que ele não está sendo essa força motora, esse cara capaz de decidir jogos. E aí, como é que a gente encaixa esse centroavante? Como é que a gente vai jogar com 4 na última linha e com 1 tão abaixo dos demais? Então, que esse gol seja um retorno à carreira do Vini, porque é importante terminar bem a temporada. A gente vai ter uma Copa do Mundo diferente da de 2022 no final da temporada europeia. Então, a temporada vai contar e muito para o time que vai estrear, para o time do Brasil que vai estrear. Diferente de 2022, que a gente tinha a galera europeia no auge físico, a gente vai ter uma temporada europeia com o pessoal já com, entre aspas, o pneu arriado. Então, o Vini terminar a temporada bem é muito importante para os planos da seleção brasileira. É óbvio que para a gente pensar em ser campeão do mundo lá nos Estados Unidos, é fundamental que o Vini esteja bem. O Vini é o jogador mais decisivo que a gente tem, não pela seleção do momento, mas pelo que já fez no Real Madrid. É muito importante ele estar bem. Agora, vale lembrar, o Ancelotti, ele funcionava com espaço para correr, para ter esse campo aberto, principalmente pela ponta esquerda. Vamos ver como o Vini termina a temporada. Hoje, ele está abaixo desses outros 3 nomes, em bola jogada, e na parte física também, mas eu ainda acredito que, num primeiro momento, o Ancelotti não pensa em tirá-lo do time. Marcão, o que a gente espera, porque pensando em Copa do Mundo, pensando nos adversários que o Brasil vai enfrentar na primeira fase, que é Marrocos, Haiti e Escócia, o Vini não terá esse espaço, né? Porque são seleções que vão jogar no bloco baixo, principalmente Escócia e Haiti, né? O Marrocos ainda provavelmente vai ter um time que tem jogadores de muita técnica, um time que possa em algum momento do jogo ter um pouco a posse de bola, agredir o Brasil, mas os outros 2 adversários não acreditam que o Brasil vai ter esse espaço. Então, o Vini terá muita dificuldade. E pensando que na concepção do Neymar está 100%, o Neymar é titular absoluto, não tenho sombra de dúvida nisso. O talento que o Neymar tem e o peso que o Neymar tem no futebol mundial, é impossível o Ancelotti cometer um erro desse. Podem me chamar de Neymarzete, mas não tem como você abrir mão de um cara como o Neymar 100% na Copa do Mundo. É a mesma coisa, é uma coisa inquestionável. Acho que não cabe nem opinião você tirar o Neymar numa situação onde ele esteja 100%. Então aí já é mais uma dificuldade para o Vini. Porque se você pensar que hoje o Neymar 100%, nem o Ancelotti, que tem um peso maior do mundo, um multicampeão, estando o Neymar bem, ele não vai colocar o Neymar no banco de jeito maneiro, hein, Marcão? Não vai. E outra, isso seria até contrário ao que o próprio Ancelotti pensa de futebol. Quando a gente vê a entrevista, da forma com que ele guiou todas as vezes que foi treinador de grandes estrelas, ele privilegia o talento, ele respeita o talento. Então, para mim é claro que o Neymar vai à Copa do Mundo, estando bem fisicamente, ele vai. Ele não foi até agora por não estar bem fisicamente, por não estar minimamente competitivo. Eu acho que se ele estiver competitivo, não precisa nem estar bem fisicamente, se ele estiver de forma competitiva, ele vai à Copa. Isso para mim é ponto pacífico. Ser titular, aí sim, aí depende um pouquinho de como ele vai responder esse começo de Brasileirão, esse começo de esse campeonato paulista, mas ele saudável não é nem uma questão pessoal minha, é o que eu acredito que o Ancelotti vai ver. Para o Ancelotti, o Neymar saudável é titular absoluto. E isso pela forma com que ele enxerga futebol. Ele não vai privilegiar o sistema tático em detrimento de talento. Isso é outro tipo de treinador.
E talvez, para mim, o principal ponto positivo para o Ancelotti ser técnico da seleção brasileira é que ele privilegia o talento. É que ele consegue. A ideia principal dele como treinador é acomodar os melhores dentro do campo. Nesta filosofia, eu não consigo ver o Neymar de fora. Concordo com você. Marcão, acho que o Neymar é titular absoluto e a gente tem convicção que ele vai bem na Copa. E principalmente pensando nele 100% e no cenário que o Brasil vai enfrentar na primeira fase, que vai ser uma Copa muito difícil, principalmente nesse novo formato aí, acho que a seleção terá muitas dificuldades na primeira fase, por conta dos adversários, que vão marcar muito, vão jogar por uma bola contra o Brasil, e tendo um jogador como o Neymar e como o Rodrigo também, que são jogadores que acham o passe, são jogadores do drible, do jogo, né, aquele jogo mágico, como o Estevão também tem essa característica, é fundamental ter esses jogadores nessa primeira fase, para que o Brasil possa fazer uma grande primeira fase. Bom, gente, vamos encerrando o nosso vídeo aqui. Primeiro eu quero deixar o meu agradecimento ao Marcos. O Marcos vai falar as últimas palavras aí, se ele quer deixar um like, um abraço pro pessoal aí. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o like. É muito importante que vocês façam isso. Não custa nada, gente. Vamos dar uma força aí pro Futebol com Wesley, porque você compartilhando, você deixando o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, vai passar para milhões de pessoas. Essa é a nossa intenção, de fazer um grande trabalho. Marcão, obrigado aí pela participação. É sempre uma honra falar de futebol contigo. Você quer deixar as últimas palavras aí? Dar um beijo para a tia Daniela, para o tio Jonas, para o João, esse menino maravilhoso, o pegador da mulherada. É com você. Wesley, quero agradecer o convite, você, o Duque tá guiando aí de forma magistral. É sempre uma honra falar de futebol com vocês. Desde de lá de trás é sempre muito bacana. Agradecer a todo mundo que está presente, todo mundo que viu. Pedir, mano, é fundamental, gente. Deixa o like, se inscreve no canal Futebol com Wesley, deixa o sininho, ativa o sininho lá para você receber notificação de vídeos. Acompanha no Instagram que vai sair os cortes, não só desse programa, mas falando de todos os jogos, sempre com muita qualidade, sempre com muita visão, de forma tranquila, de forma didática. Quero agradecer muito a todo mundo que deixou o like aí, a dona Daniela, a Jonas, Mercedes, minha esposa, as crianças, Isaac, Fernando, todo mundo que acompanhou. Quero agradecer de paixão, cara. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Sempre que quiser conversar sobre futebol, estamos aí. Obrigado. Obrigado, Marcos. Nossa audiência, obrigado aí. Deixa o like, compartilha, porque Futebol com Wesley tá demais. Tem muitas novidades, vai ter outros programas, lives, cortes no Instagram. Então acompanha, deixa o like lá, compartilha. Porque aqui o futebol é além do placar.